vamos usar o nosso raciocínio abstrato e imaginar que temos aqui um protozoário ameboide, ou com outras palavras, uma ameba. Imagine também que está passando inocentemente por perto uma bactéria. Essa bactéria servirá de alimento para esta célula. Porém, você sabe muito bem que ela jamais vai passar nem pelas proteínas e membranas e muito menos pela bicamada de fosfolipídio. Só que este protozoário tem uma carta na manga. Repara só na mágica. Oha! Sim, como é que esta bactéria entrou dentro deste protozoário? Fica ligado no vídeo que você vai entender. Fala, gurizada, tudo certinho? Estamos hoje finalizando aquelas aulas sobre transporte através da membrana. Vimos o transporte passivo, vimos o transporte ativo e agora é o transporte por vesícula. Por que tem que estudar esse transporte? Por que tem transporte por vesícula? Gente, o transporte por vesículas, ele só existe para a entrada ou saída de partículas grandes de dentro da tua célula. Partículas essas que jamais conseguiriam passar pelas proteínas ou pela bicamada de fosfolipídio. Por isso que eu digo que o transporte por vesículas é um transporte bagual. Mas que barbaridade! Bagual! Eu digo que é um transporte bagual porque ele deforma a membrana celular para que ele possa ocorrer. Então parece que não vai entrar, cara. Se você olhar este vídeo com um exemplo de fagocitose, você vai ver que a célula está se deformando para englobar esta outra célula para se alimentar. E o transporte por vesículas é algo bastante simples, bastante sereno, muito charmoso. A gente classifica o transporte por vesículas em endocitose e exocitose. A endocitose é o englobamento, a entrada dessas partículas grandes. E a exocitose é a eliminação de partículas grandes de dentro da tua célula. Então veja bem, a endocitose, que é a entrada de partículas grandes, é dividida em fagocitose e pinocitose. A diferença entre fagocitose e pinocitose é o tipo de material que entra. Enquanto que na fagocitose entram materiais sólidos, na pinocitose entram partículas dissolvidas na água. Então aqui na fagocitose é sólido e na pinocitose é líquido. Outra diferença muito importante entre a fagocitose e a pinocitose é que a fagocitose emite pseudópodes. Os pseudópodes são falsos pés. Isso aí não é pseudópodes, não é falsos pés, é pseudobrácides, meu. Não mente, meu, não mente. Esses pseudópodes ou falsos pés, eles vão englobar a partícula grande, seja uma bactéria ou seja outra estrutura muito grande, o resto celular, seja lá o que for, ele vai englobar essa partícula para trazer para dentro. Já a pinocitose não emite esses falsos pés, esses pseudópodes. Na pinocitose, a membrana simplesmente faz assim, ó, e entra essa estrutura. Mas te liga só, como é um transporte por vesículas, a tua célula não vai simplesmente abrir uma porteira e vai cair para lá o que tem que entrar. Não, ela faz todo o movimento de englobamento daquela partícula. Já a exocitose, que é a eliminação dessas partículas grandes de dentro da tua célula, ela pode ser classificada em excreção e secreção. A excreção são as excretas, que são provenientes da digestão da tua célula. Então ela elimina. Essa excreção também é chamada de plasmocitose, ou, numa linguagem mais bagual, defecação celular, ou ainda... Isso aí eu conheço por sorete, meu. Cocô. E a secreção é muito comum, veja bem, nas nossas células secretoras. Por exemplo, o suor. Células glandulares que estão aí na sua pele que fizeram essa secreção do suor. Assim como células do fígado, células do pâncreas e todas essas células glandulares, elas secretam substâncias. Essa secreção é por exocitose. Te liga no esquema que a gente vai diferenciar cada uma dessas partes de forma bastante simples. Aqui está então, gurizada, o esquema. Repara bem, aqui na esquerda temos a endocitose e na direita a exocitose. Aqui ainda representamos o meio de fora da célula, o meio extracelular, e aqui o meio intracelular, ou dentro da célula. Então lembra bem,
Na endocitose, né, a entrada dessas partículas pode ser por pinocitose ou fagocitose. Então lembra, na pinocitose o que entram são partículas dissolvidas. Então o que vai entrar é um líquido contendo essas partículas. Enquanto que na fagocitose o que entra são partículas maiores ainda, partículas sólidas, como uma bactéria, até um protozoário pode ser fagocitado. Voltando aqui para a pinocitose, olha só, não emite pseudópodes. Isso é uma diferença muito importante. Enquanto que aqui na pinocitose não emite pseudópodes, na fagocitose sim, emite-se os pseudópodes. Quando estas partículas entram nas células por pinocitose, forma-se uma vesícula chamada pinossoma. E na fagocitose, forma-se uma vesícula chamada de fagossoma. Estas duas vesículas, independentemente se entrar por pinocitose ou fagocitose, vão se fundir ao lisossomo, é uma organela celular, para ocorrer a digestão destas partículas. Eu vou me aprofundar melhor nesse assunto quando a gente entrar na parte lá de organelas celulares. Na exocitose, então, depois de ter ocorrido essa digestão destas partículas que entraram, aqui na exocitose elas são eliminadas. Então, lembra bem, exocitose é a saída dessas partículas grandes. Simplesmente esta vesícula se funde à membrana plasmática, né, e elimina o que tiver que eliminar, quais foram as partículas, né, residuais da tua célula. Lembro a vocês que a exocitose pode ser a defecação celular ou a clasmocitose, que é proveniente lá da digestão dessas partículas que entraram por endocitose, ou ainda pode ser secreção. Secreção essa que são pelas tuas células secretoras, células glandulares, que pode ser suor, pode ser saliva, podem ser hormônios, podem ser proteínas e muitas outras substâncias que podem sair por secreção. Continuando, olha só. Repara aqui com outra visão, como se a gente tivesse ampliado um pouco mais a imagem e temos uma exocitose e aqui embaixo uma endocitose. Aqui é só para você enxergar que estas vesículas também são formadas por uma bicamada de fosfolipídio. Essa bicamada de fosfolipídio vai se fundir à bicamada de fosfolipídio da sua membrana celular, ou seja, ela vai passar a fazer parte da tua membrana celular, enquanto que esses resíduos, né, essas substâncias que está sendo exocitada, irá sair da tua célula. A mesma coisa ocorre na endocitose. Lembrando que aqui está sendo exemplificado um caso de pinocitose, porque não tem os pseudópodes. Mas olha como é que ocorre o englobamento dessas partículas. A bicamada de fosfolipídio recebe essa invaginação, no qual as partículas ficam presas ali dentro, levando-se então para a digestão celular. Agora, como eu sei que você entendeu que é uma beleza essa aula, eu tenho certeza que você sabe ler coreano. Então leia isso aí, dá uma pausa nessa parte do vídeo, fica admirando essa imagem e tenta desvendar o que estas letras muito estranhas estão querendo dizer. Gente, a fagocitose é muito comum nas nossas células de defesa. Quando você se corta, consequentemente entram diversas bactérias ali para dentro. Logo, vem células de defesa, chamados neutrófilos, no qual fazem fagocitose rapidamente destas bactérias, mata as bactérias e morre com elas. Oh, heroínas, né? Esses neutrófilos são heróis, eles se matam para nos salvar. Só que eles ficam lá, tudo morto, né? Formando pus. Aquele pus nada mais é do que neutrófilos mortos junto com bactérias mortas, né? Ainda bem que eles foram lá para matar essas bactérias. E quem é que vai lá fazer a limpa de tudo isso? Os macrófagos, que também são células de defesa. Então eles vão lá e vão começar a limpar. Limpam todos esses neutrófilos, todos esses restos de bactérias, né? Em outras palavras, limpam aquele pus fedorento, amarelado, que está lá dentro ali da tua pele, da tua ferida. É interessante falar também que no nosso corpo não são todas as células que fazem fagocitose, são somente algumas células que fazem a fagocitose. Porém, quase todas fazem a pinocitose, inclusive células aí de absorção do teu intestino. Por exemplo, gotículas de gordura, elas vão entrar por pinocitose para dentro dessas tuas células. E assim, de uma maneira muito elegante, finalizamos o transporte através da membrana.
Espero que tenha sido muito útil para você essa aula. Não se esquece de se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhe os vídeos, ajudando assim o crescimento do canal do professor. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.